Olá, amigos do portal Via Pública, conversas com Dilmar Rodrigues. E a partir dessa nossa entrevista aqui, nós já estamos com um novo layout, um novo portal do Via Pública, ao qual nós estamos muito contentes de fazer parte desse processo, né, dessa mudança e do crescimento que o portal Via Pública vem conseguindo ao longo dos anos. Tá? As conversas aí com o Samuel e com a Grazi, daquele começo, lá no início do trabalho, quase que artesanal, tentando entender, e a comunidade de curitibanos, que até então não tinha um portal eletrônico de notícias, e que hoje está acostumado, e pasme, tem até o Dilmar Rodrigues, está aí com o seu conversa com o Dilmar Rodrigues. Que maravilha, isso é bom, sinal que a gente tem crescido, tem caminhado, Curitibanos cresce e as suas mídias também crescem, novas mídias aparecendo, isso é importante para falar de curitibanos, das suas conquistas, daquilo que é necessário crescer também. Importante que a gente está evoluindo e crescendo, isso é o mais importante. Tá bom? Então parabéns a todos nós, não deixe de visitar esse novo portal do Via Pública, que está aí realmente, como diz aí na galera, está bombando. Seria isso? Não, está demais, realmente. Que bom. Conversas com o Dilmar Rodrigues é o nosso espaço semanal, sempre com uma conversa com personalidades que trabalham, que constroem, que dão a sua contribuição para o crescimento da nossa terra, e você pode acompanhar os nossos outros programas no portal, no novo portal você pode ver também as conversas anteriores que nós tivemos por aqui, e toda a quarta-feira, depois do meio-dia, pode atrasar um pouquinho mais, um pouquinho menos, a gente já está a partir do Facebook, você já pode então aí ver as nossas entrevistas, certo? Nosso convidado de hoje, aqui no nosso portal Via Pública, nós já conversamos, tivemos a oportunidade de conversar em outra oportunidade, enquanto vereador, né, no final daquele mandato, tá? E agora, nessa nova composição, um novo desafio, poderíamos dizer desse jeito, secretário Márcio Poletto. Que bom tê-lo aqui mais uma vez. Obrigado, Dilmar. Eu quero agradecer mais uma vez o portal Via Pública e também ao teu programa. Já é a segunda vez que eu retorno aqui, na vez anterior como presidente da Câmara de Vereadores, onde falamos, na época, da implantação da Câmara Juvenil. Certo. E hoje, então, retornando para falar um pouquinho do nosso trabalho à frente da Secretaria de Assistência Social, que, como você bem colocou, é um desafio novo na minha carreira, né? Um desafio novo na minha vida, do qual eu tenho me dedicado bastante para esse trabalho e estou gostando muito também. Certo. Antes de falar especificamente sobre este trabalho na Secretaria de Ação Social, há um projeto de carreira política sendo construído aí, Márcio? Olha, Dilmar, assim, ó, eu amo ser político. Embora o momento político no Brasil desfavorece a nossa classe, mas eu tenho orgulho de ser político, de poder fazer política voltada para os outros, né? Porque eu sempre entendi que quem faz política não faz para si próprio. Ele faz para servir a população e poder deixar a sua contribuição. Então, desde o início, desde a minha juventude, eu sempre me atraí muito pelos assuntos da política e ingressei até um tanto quanto jovem né, na carreira de vereador. É evidente que o futuro pertence a Deus, mas a gente vem se preparando sim, né? Se preparando para aquilo que o município precisa, para aquilo que o município exige, né? Então, iniciei a minha carreira em 2012 como vereador, pude atuar em todas as áreas dentro da Câmara de Vereadores, que um vereador pode atuar, né? Fui presidente da Comissão de Constituição e Justiça, eu fui presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, fui líder da bancada até chegar à presidência da Câmara. Então, pude exercer todas as funções lá dentro, pegar essas duas comissões, não desmerecendo as demais, mas são duas comissões importantíssimas dentro do funcionamento e do ordenamento dentro da administração pública, não? Sem dúvida, são as duas comissões mais importantes porque são as que mais emitem parecer. Então, todo projeto que entra dentro da Câmara de Vereadores, cabalmente ele vai precisar do parecer da Comissão de Constituição e Justiça, para analisar toda a parte legal, o aspecto jurídico daquele projeto, ou então o aspecto financeiro, que é então a Comissão de Finanças e Orçamento. Existe uma terceira comissão, que é a Comissão de Obras, Planejamento e Serviço Social, que emite um pouco menos de parecer ao longo do ano, mas ela também tem a sua importância para analisar aqueles projetos. Márcio, foi mais difícil a primeira eleição, a segunda? E quais foram essas diferenças que você poderia relatar?
Assim, ó, cada eleição teve a sua particularidade. A primeira, a gente acaba sendo uma novidade, foi a primeira vez, é um nome novo, como a gente costuma dizer, não tem rejeição. Porque a partir do momento que você entra na vida pública, ainda mais ocupando um cargo de vereador, é evidente que em algumas votações você não vai poder ficar em cima do muro, como a gente diz, né? Ou você vota a favor ou vota contra. Tinha um vereador, e aqui eu vou me permite citar o Valdir Guetem de Moraes, que ele dizia o seguinte, que ele não era vereador, isso é uma posição dele, tá? Que ele não era vereador nem de oposição nem de situação, era um vereador de posição. E muitas vezes essa posição é exigida do vereador. Exatamente, né? O vereador ele tem que ter posição, ele tem que ter a sua opinião, é evidente que ele tem que sempre pensar no bem comum da comunidade, mas toda decisão vai agradar um lado e vai desagradar outro. Certo. Né? E muitas vezes você tem que olhar também o lado do governo, em algumas situações, né? Então é evidente que você cria algum certo desgaste com alguma determinada classe. Mas a minha segunda eleição, até para nossa surpresa, né, eu tive um aumento de voto. Então eu fiz 625 votos na minha primeira eleição e passamos para 929 votos. Foram 304 votos a mais na minha segunda eleição, né? O que comprova que a população realmente aprovou o nosso trabalho no primeiro mandato e aonde teve então esse acréscimo de voto. É assim que nós fazemos essa análise. É difícil manter, é difícil, né, seguir assim, mas a gente continua trabalhando e se esforçando e principalmente divulgando as nossas ações para que a população sempre conheça e opine também no nosso trabalho. Certo. Você falava no começo da nossa conversa o quão desgastado está a classe política e qual é o perfil desse novo político que ele tem que se desvincular dessa velha política? Qual é esse perfil que o Márcio está buscando? Eu entendo assim que não é até um perfil de se desvincular. Hoje você tem que entender a forma que a política ela está sendo, ela é mais dinâmica hoje, né? Então, vou te dar um exemplo, né? Na época do Collor não existia o WhatsApp nem Facebook. E a população se mobilizou para ir às ruas para fazer o impeachment. A gente pôde acompanhar agora ali com a presidente Dilma, que bastava uma arte no Facebook ali dizendo, ó, tal dia, mobilização, a população ia para a rua. Então as mídias sociais, elas mudaram muito a forma de fazer política no meu ponto de vista. Porque a informação, hoje em dia, ela anda muito rápido. Então, eu sou uma pessoa que gosto muito de compartilhar com a população o meu dia a dia, o meu trabalho, até porque eu entendo que o meu trabalho é público. Então, eu recebo, né, para fazer isso. Então, nada mais justo que as pessoas acompanhem aquilo que nós estamos fazendo. Então, essa mídia social, ela veio realmente para mudar a forma de fazer política, no meu ponto de vista. Tornar mais transparente as ações, o que está sendo feito, por que foi feito, exatamente, imediatamente após tomada de decisão, de votação ou de ações hoje enquanto secretário, isso estar mais diretamente já aberto e liberado para o eleitor e para o cidadão de um modo geral. Exatamente, e aí o político tem que estar engajado em causas que são importantes, né? Tanto para o seu município, para o seu bairro, para o seu estado, até para o seu país. Então, não dá para ser mais aquele político que faz de conta, né? Porque, vou falar aqui, particularmente, com relação à função de vereador, né? A Câmara de Vereadores, infelizmente, ela não tem uma participação popular nas suas sessões. É uma sessão ou outra que dá um público um pouco maior. Então, com a mídia social, né, até na nossa gestão enquanto presidente da Câmara, nós implantamos o TV Câmara. Olha aí. Né? Então, hoje, o cidadão, pelo celular, pela internet, ele pode acompanhar as sessões. Eu, inclusive, sou um telespectador. Sempre que dá, certo, independente de onde eu estou, na segunda e na quinta, eu ligo ali e fico acompanhando as votações. Então, essa trouxe uma comodidade, porque, infelizmente, a população não vai até lá acompanhar. Então, a mídia social começa a mostrar mais o trabalho de cada político, de cada vereador. E, às vezes, aquele eleitor que está lá no interior, que está lá no bairro um pouco distante, pode estar acompanhando o trabalho do seu representante. Talvez muito tempo, e talvez essa transparência é importante,
principalmente na parte local, né? Porque muitas vezes o pessoal meio que se decepciona quando ele assiste TV Câmara, TV Senado, porque ele vê que as coisas às vezes não andam, tá? E talvez não preste muita atenção. Agora, são 2 sessões na semana, você pode observar qual é a postura do vereador que está lá. Acho que é corajoso isso, porque talvez não haja esse interesse. Muitas vezes, estou dizendo talvez, eu não estou aqui dizendo o que A ou B, dessa participação popular. Mas essa movimentação, essa mobilização é interessante. Quando você, através das redes sociais, mobiliza a população para determinada votação importante, que é importante ou assistir através da TV Câmara, ou estar presente para ver como vai ser feita essa votação. Muito bem. E o desafio, agora como secretário de Ação Social, de estar trabalhando de um modo geral, e só chega, né, a ter ação social, vamos trabalhar com a população que está numa vulnerabilidade social muito forte, uma necessidade muito extrema, seja na parte, né, de auxílio de alimentação, de auxílio psicológico, com violências, enfim, como é para o secretário, que eu sei que tem também uma questão política, espiritual muito forte, a gente percebe tudo isso. Como é que está sendo trabalhar nesse sentido? Não, está sendo uma experiência fantástica, assim, existem as dificuldades, mas as dificuldades fazem a gente crescer também, né? Então é uma secretaria que vem, não só em curitibanos, mas a nível de Brasil, crescendo desde o ano de 2004, que foi quando surgiu a Política Nacional de Assistência Social. Então, de 2004 para cá é que realmente a assistência social ela criou corpo e tomou forma. Né? Então, aquela política que era exercida antes de 88, eu até falei isso numa palestra que eu dei lá, né, no SEDUP. Então, antes de 88, como é que surgiu a assistência social? Ela era feita pelas igrejas, pela aquela pessoa mais bondosa, caridosa do bairro, aquele líder comunitário, que quando alguém estava em apuros ali, arrumava uma cesta básica, arrumava um cobertor, enfim, ela era olhada mais como ajuda. O primeiro damismo era muito forte. Primeiro damismo, exatamente, ou seja, as esposas dos prefeitos é quem assumiam a pasta da assistência social, né? Então não existia muitos critérios. A pessoa procurava por ajuda, recebia aquela ajuda momentânea, mas não havia um acompanhamento psicossocial, um acompanhamento daquela família que realmente pudesse transformar a vida daquela família. Então, você arrumar uma cesta básica para uma família de 8 pessoas é uma gota no oceano. E na outra semana ela vai precisar de novo. E na outra semana de novo. Então não havia um trabalho profissional por trás disso, né? E na verdade, depois de 2004, então isso se profissionalizou. Então, com 3 níveis dentro da assistência social, porque a assistência social ela é proteção social, é uma política pública de proteção social, né? Como diz lá na Constituição. Então hoje nós temos o nível básico, que são os CRAS. Então o CRAS atua na prevenção. Depois nós temos o nível de média complexidade, que são os CREAS. E depois o nível de proteção da alta complexidade, que daí são os abrigamentos. Casa Lar, o Lar Nova Alvorada, como nós temos aqui, né? Então para te dar um exemplo bem clássico, você imagina uma família que a mãe tem 7 filhos. E essa mãe, ela não tem um vínculo muito bom com o seu marido. O marido agride ela dentro de casa. Um dos filhos está atingindo a adolescência, já cometeu um pequeno delito, já responde um PSC, como a gente chama, né? Um serviço comunitário perante a justiça. A filha, prestes a completar 18 anos aí, daqui a pouco pode, no ambiente que ela vive, pode beirar uma prostituição. Se isso tudo acontecer, muito provavelmente as crianças menores poderão até ser tiradas dela e encaminhadas para o lar. Então eu dei os 3 exemplos aqui, ó. Eu dei o exemplo do menino que cometeu um pequeno delito, que já seria caso do CREAS, média complexidade. Daqui a pouco uma menina dessa, como eu falei, pode sofrer uma agressão, uma violência sexual.
Caso da alta complexidade, né? Então, assim, a gente tem que agir na base, que é o CRAS, que é a porta de entrada da assistência social. Evitar que essas situações possam estar acontecendo e essa rede tem que estar funcionando de olho no que está acontecendo. Secretário, a população, essa população que está em vulnerabilidade ou que está sendo protegida, ela também precisa entender que o novo momento exige dela um protagonismo, que ela não pode ficar apenas querendo receber. Ela precisa também participar dessa transformação. Como é que está essa contrapartida? Ainda há uma resistência? Porque muitas vezes é preciso alguns compromissos, cumprir algumas determinações que até o próprio sistema, seja o CRES, o CRAS, alta complexidade, também exige para que eles sejam atendidos. Como é que está essa contrapartida também? O nosso desafio à frente da assistência é fazer com que a população entenda que o SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social, ele não é uma ajuda, mas é um direito do cidadão, previsto em lei, previsto na Constituição. Entretanto, lá na própria Constituição, nós temos aquele tripé que chama-se dos direitos sociais, que é a saúde, a assistência social e a previdência. Então, a saúde e a assistência são modelos não contributivos. O cidadão não precisa contribuir para acessar. A previdência tem que contribuir para que possa acessar. A saúde é um direito universal de todos, mas a assistência nem todo mundo pode acessar. Somente aquelas pessoas que precisam. Certo. Então, se a pessoa precisa e ela preenche os requisitos daquele modelo da assistência, então ela passa a ter um direito. Então, quando a pessoa nos procura na secretaria, está passando alguma dificuldade de alimentar, procura por uma cesta básica, não é que a secretaria está ajudando ele. É um direito dele ter esse acesso, né? Então, o desafio é fazer com que a população entenda e se apodere desse direito que eles têm, né? Para que as coisas evoluam enquanto política de proteção social, né? Perfeitamente. O secretário falou na questão da cesta, talvez da cesta básica. Eu vou ampliar no sentido dessa contrapartida também com relação de repente, a violação de algum direito, mas que ela precisa, de repente, participar no centro de convivência, das oficinas, das consultas com psicólogos, com os profissionais. Ainda há essa resistência? Ou seja, eu quero uma proteção, mas eu não quero um comprometimento? Ainda há essa resistência em muitas áreas, né, no Brasil. As pessoas só querem saber dos seus direitos. Agora, dos seus deveres, também é onde pega. Então, com certeza, para que a gente possa tirar essa pessoa de uma situação de fragilidade de vínculo familiar, fragilidade de vínculo comunitário, de vulnerabilidade social, a gente precisa trazer essa pessoa para dentro de um equipamento. Seja o CRAS, seja o CREA, seja a Casa Lar, seja um conselho tutelar. Para quê? Para poder trabalhar. Certo. Então, não só, naquele momento que eu precisei, eu vou lá. Mas aí a assistência não consegue trabalhar o que tem que ser trabalhado para melhorar a vida daquela pessoa. Para que não volte o problema estar acontecendo. Ou que o problema não continue acontecendo e seja apenas um paliativo. Exatamente. Eu ajudo, mas a transformação dessa vida, a transformação dessa realidade, seja da pessoa ou da família, ela não aconteça. Diante disso, no final do mês de julho, foi realizada a Conferência Municipal da Assistência Social, que define alguns parâmetros a qual a Secretaria vai trabalhar nos próximos 2 anos. Gostaria que o secretário falasse um pouquinho sobre as deliberações, o encontro que aconteceu no CEDUP no final do mês de julho. Certo. Então, assim, a conferência ela serve para conferir aquilo que foi debatido na última conferência. Então, em 2015, se diagnosticou uma questão mais estrutural da assistência social, né? Hoje a assistência social em Curitibanos ela está bem estruturada, ainda precisa melhorar alguns pontos, mas nós somos em quase 40 servidores atuando nesses 3 níveis que já foi falado. Então, quando eu cheguei na assistência, ela ainda atuava no prédio junto à educação. Nós trouxemos toda a gestão aqui para a Rua Barão do Rio Branco, onde era o antigo Colégio Cardeal Câmara, onde também são realizadas as oficinas de serviço de convivência, fortalecimento de vínculo. Então, toda essa parte que foi debatida em 2015, ela avançou em 2 anos, né? O próprio CRAS não estava pronto, ficou pronto.
A própria Casa Lar, foi feito um TAC na época, a Casa Lar atuava ao lado da Câmara dos Vereadores, hoje ela tem uma casa própria. Então essa parte estrutural ela veio melhorando. Agora as deliberações elas partem no sentido de capacitar melhor a equipe, capacitar melhor os conselhos municipais, porque nós temos o Conselho da Criança e do Adolescente, que é o CMDCA, nós temos o Conselho do Idoso, nós temos o Conselho da Assistência Social e nós temos o Conselho da Pessoa com Deficiência. Então esses conselhos são extremamente importantes dentro de uma política do município. Por quê? Porque eles deliberam ações que são de extrema relevância para a cidade, né? Então tem recursos destinados para esses conselhos e que as entidades que trabalham com esse público, eles vão apresentar projetos para poder acessar o recurso. Então quem que delibera sobre isso? São os conselhos, né? Então nós temos que capacitar as pessoas dos conselhos. Por quê? Porque o conselho ele é formado por 50% de pessoas governamentais, que trabalham no governo, servidores públicos, e 50 pessoas não governamentais, que são indicados pelas entidades. Então há um giro grande de pessoas. E às vezes a pessoa está lá no conselho sem saber direito o que é o conselho, o que faz, o que atua. É preciso ter esse conhecimento, ou seja, 50% governamental, 50% da sociedade civil, e no caso, dentro aí de, muitas vezes, desses usuários, né, com exceção, talvez, aqui do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, que são pessoas que trabalham com a criança e o adolescente, mas a questão do idoso, é importante ter o usuário desse serviço, da assistência social, e dos deficientes também ter essa participação, porque eles também podem ajudar a construir essas políticas, então. Como disse o secretário, foi feita uma conferência do que foi deliberado em 2015, novas deliberações foram feitas a partir do ano de 2017, que lá em 2019 vamos fazer uma conferência do que nós avançamos, do que precisa realmente andar, para que não fique no papel, que muitas vezes as pessoas até discutem, poxa, ficou só numa discussão. Mas todos juntos podem construir, é importante que a população também possa participar. Isso é importante, não é? Os usuários precisam participar, mas não apenas cobrando, não, porque eu tenho direito, não, eu quero. Nós precisamos mudar isso, né? E daí quando a gente quer a mudança de uma estrutura maior, a gente precisa também mudar a nossa postura enquanto temos direito, mas esse direito também nos cobra algumas obrigações, alguns deveres, e é isso que nós precisamos construir na nossa ainda jovem democracia aqui do Brasil. Secretário, sempre uma satisfação e a conversa se estende. O nosso pessoal do tempo já diz que o tempo já está passando aqui. É sempre muito proveitosa a nossa conversa dentro dessa construção, né, de políticas públicas que visam o interesse comum, né, que elas sejam construídas e efetivadas. Obrigado pela presença aqui, estamos sempre à disposição. Eu que agradeço ao portal, agradeço ao Dimar, que já abriu pela segunda vez o espaço aqui, e é sempre um prazer poder retornar, conversar com os internautas e colocar a Secretaria de Assistência Social à disposição da população. Obrigado. Secretário de Assistência Social de Curitibanos, Márcio Poleto, falando sobre, enfim, esse momento em qual vive, desse período que ele está à frente da Secretaria de Assistência Social. E nós agradecemos a audiência de todos. Nós voltamos na próxima semana com mais um convidado aqui no Conversas com Gilmar Rodrigues. Um grande abraço.